Você por acaso já sentiu que o tempo passa rápido demais, que a vida está escorrendo pelas suas mãos? Bom, essa não é a opinião do filósofo Sêneca, dos grandes filósofos estoicos, que fala no livro sobre a brevidade da vida, sobre a ideia de que o tempo é curto, de que a vida é muito curta e que não temos tempo suficiente para fazer tudo aquilo que queremos. Ele vai contrapor essa opinião com outra opinião, a de que não, nós temos tempo suficiente, mas nós não utilizamos esse tempo de forma adequada e por isso a vida parece muito curta, por isso parece que nós estamos desperdiçando nossos dias e nós estamos cada vez mais próximos da morte sem que tenhamos vivido de fato. Então, para o Sêneca, a gente tem que fazer uma distinção muito clara entre tempo e vida, né? Ter muito tempo não significa ter muita vida, porque a vida, para Sêneca, significa a forma como aproveitamos esse tempo, a forma como vivenciamos nossa existência. Então, se você passa a maior parte do seu tempo dedicado apenas ao trabalho, apenas a tarefas laborais, apenas a questões burocráticas que não te dão nenhum prazer, você está gastando o seu tempo, mas você não está vivendo, né? E daí a impressão de que você viveu muito pouco, de que a vida é muito curta. Mas você tinha tempo para fazer outras coisas, só que você não soube gerenciar esse tempo, só que você não soube aproveitar as oportunidades que a existência te deu. Claro que aqui entra uma série de questões que não são foco deste vídeo em específico, né? Não é todo mundo que tem a chance, que tem as ferramentas adequadas para selecionar o tempo, para definir como vai viver os seus dias, né? O quanto tempo ele vai gastar no trabalho, com coisas entediantes, burocráticas, e o quanto de tempo ele vai gastar com coisas prazerosas, coisas que agradam a essência, agradam a vida pessoal dele. Isso é uma questão que envolve coisas como desigualdade social, como classe social, como presença de Estado, como justiça social, enfim, outras questões que não são o foco do Sêneca, até pelo tempo em que ele vivia, mas que não podem passar despercebidas nessa discussão. E aí o Sêneca dá uma série de indícios de que você está desperdiçando o seu tempo, uma série de exemplos que vão mostrar como as pessoas jogam fora a própria vida, né? E aí ele fala sobre avareza, sobre ambições desenfreadas, sobre a preocupação com vida alheia, sobre a preocupação com futilidades, né? O gastar energia com futilidades, com fofocas, com a vida dos outros, com coisas triviais, uma série de questões que vão minando a sua existência e vão te impedindo de aproveitar verdadeiramente a sua vida. E aí ele questiona o porquê de as pessoas defenderem com tanta energia, com tanto fervor as suas posses, as suas economias, mas permitir que outras pessoas gastem o seu tempo. E é uma coisa que não faz sentido, porque o dinheiro você tem sempre uma chance de consegui-lo novamente. As suas posses você tem a chance de recuperá-las ou de conseguir novas posses. Mas o tempo não. O tempo ele se acaba o tempo todo. Ele vai esgotando conforme os segundos passam e não volta, né? E aí para o Sêneca isso é uma completa estupidez. Você permitir que as pessoas tirem de você o que você tem de mais precioso, que é o seu tempo. Permitir que as pessoas gastem o seu tempo falando bobagens, permitir que as pessoas gastem o seu tempo com trivialidades, que tirem você da sua paz, que tirem você dos seus afazeres mais preciosos. Uma série de questões que vão fazendo com que você perca mais e mais da sua vida. Nessa linha ele fala sobre o quanto nós pensamos, quanto nós vivemos para nós mesmos e o quanto nós nos dedicamos ao outro. E essa é uma questão muito importante para a experiência, para a fruição da própria vida, para o aproveitamento do seu tempo. Porque se você passa a maior parte do seu dia, a maior parte do seu tempo dedicado a questões alheias, você não está vivendo. Você está se colocando
segundo plano, quando na verdade você devia ser a sua maior prioridade. Você é a coisa mais importante que você tem. Então, não faz sentido para Sêneca você despender muito da sua energia se dedicando a questões dos outros, enquanto que as suas próprias questões ficam ao largo. E aí ele fala sobre como as pessoas conhecem mais aos outros do que a si mesmas, né? As pessoas sabem mais das outras pessoas, das pessoas com quem elas convivem, do que sobre suas próprias vontades, sobre suas próprias questões, sua personalidade. As pessoas se conhecem muito pouco. Se a gente transportar essas ideias do Sêneca para os dias atuais, isso é muito sintomático das redes sociais, por exemplo, em que as pessoas estão preocupadas com a vida dos outros, em que as pessoas estão preocupadas com as opiniões alheias, com o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão comentar, o que as pessoas vão compartilhar, enquanto que a nossa própria vida, que as nossas convicções, que os nossos princípios são sempre deixados de lado. Ele dá alguns exemplos, como o imperador Augusto, que viveu boa parte da sua vida como o imperador, né, governando o reinado, mas no final da sua vida disse que trocaria todo aquele império que ele manteve, em troca de ócio, em troca de ter tempo para lazer, para dedicar a si próprio, porque foi algo que ele não conseguiu por conta das demandas diárias que o poder lhe exigia. Então, ele teve riqueza, ele teve poder, ele teve uma série de materialidades disponíveis para ele, mas no final das contas ele não viveu. Ele viveu muito pouco, porque em troca de todo esse poder, de toda essa riqueza, ele teve que entregar boa parte de seu tempo e acabou não aproveitando a vida. E o Sêneca dá questões muito fortes, né? Ele fala que não adianta você envelhecer se você não sabe gerenciar sua vida. Então, quem não soube aproveitar a vida tendo 80 anos, poderia viver até os 800, que não faria diferença. Ele gastaria o tempo todo nessas trivialidades, nessas questões alheias, e não experimentaria a sua própria existência. Então, não faz diferença, no final das contas, como a gente tem falado desde o início do vídeo, os anos que você vive, né? Você pode viver 80 anos ou 700 anos. Se você não sabe experienciar a vida, se você não sabe priorizar as suas questões, você não vai ter vivido, independentemente do tempo de existência. Agora, se você sabe aproveitar a vida, se você sabe ordenar as suas prioridades, aí sim, mesmo que você viva 60, 70 anos, provavelmente você vai ter uma existência muito proveitosa, muito bem experienciada. Ele dá o exemplo de alguém que está viajando num trem, num ônibus, seja lá onde for, mas que não está preocupado com o caminho e sim com o destino final. Quando você está viajando, geralmente você não se importa com o trajeto, você só quer chegar no seu destino. E aí você busca coisas para matar o tempo, né? E essa expressão é até muito emblemática, matar o tempo, jogar o tempo fora. E aí você lê um livro, hoje em dia você mexe no celular, assiste alguma coisa, de forma que quando você chega ao destino parece que aquilo foi muito rápido, passou de uma forma que você nem percebeu. E é justamente isso que a maioria das pessoas faz com a própria vida. Elas vivem se enebriando o tempo todo com trivialidades, com lazeres fúteis, com superficialidades, de modo que em um estalar de dedos elas chegam ao último dia de vida e aí sim se dão conta de que não viveram muita coisa, de que tudo passou muito rápido, tudo passou de uma forma mecânica, robótica, e que você não teve a chance de experienciar de fato a sua existência. E por fim ele indica coisas que vão te ajudar a fugir desse círculo vicioso de não aproveitamento da vida, que são coisas até bastante óbvias, mas que pouca gente coloca em prática, que é a autorreflexão, o lazer, a descoberta de si próprio, se afundar em suas próprias questões, descobrir a sua própria filosofia,
estudar, né? Ler filosofia, ler o pensamento de pessoas que já passaram e deixaram esses conhecimentos registrados, alimentar a sua mente com questões relevantes, alimentar também o seu corpo, treinar, enfim, cuidar de você. Isso sim faz com que você tenha uma experiência muito mais profunda, muito mais interessante da sua existência e faz com que a vida valha a pena no final das contas. Claro que essa é uma questão subjetiva, então para algumas pessoas determinadas atividades vão ser mais valiosas do que outras, mas é importante que você tenha essa consciência, é importante que você sente e converse consigo mesmo para definir as suas prioridades e não apenas deixe-se levar pelas ondas do acaso, da rotina, do trabalho, do cotidiano, de forma que quando chegar no final da vida você esteja inteiramente amargurado e arrependido. Então é isso que temos. Deixe nos comentários o que você acha dessa questão, se você está realmente aproveitando sua vida ou não, o que você precisa mudar, o que você precisa fazer de melhor. E nós nos vemos então no nosso próximo vídeo. Até mais!